sexy. Pois é, cá estamos nós, connosco uma mulher de esquerda, Joana Amaral Dias, senhoras e senhores. E diretamente de Veneza, tivemos saudades tuas. Verdade, eu estive a ficar no Twitter, no Diogo. Tiveste, imagino que sim. Rodrigo Moita Deus também está connosco. Rodrigo Eu estava a ficar no Diogo. esteve de Veneza a votar contra mim no Twitter. É verdade. Muito. Pronto, ficar perdoado e tal. Mas nem assim a coisa se deu. Nem assim, exatamente. Mas vamos ver Obrigada, como é que... Já sabem, aí em casa, temos uma votação online a decorrer durante o debate em twitter.com/5meia-noite. Podem ir votando num dos nossos comentadores, não é? Podemos dizer assim. E hoje temos um tema também, um tema que é engraçado porque não se falou assim tanto como deveria, digo eu. A verdade é que numa entrevista recente, François Hollande, o presidente francês, revelou que tinha um acordo secreto, isto é extraordinário, um acordo secreto com a União Europeia que permitia à França, basicamente, divulgar previsões do déficit falsas. E o que é que isto fazia? Fazia com que a França não fosse sancionada como supostamente deveria. Diz ele que é o privilégio dos grandes países. Rodrigo, eu começava por ti, porque o Rodrigo veio de Veneza. Tivemos saudades de tu, já te disse. Rodrigo, o que é que isto quer dizer? Isto é uma prática normal ou nós somos todos uns totós aqui em Portugal? Quero dizer que nós temos uns primeiros-ministros que são todos muito nabos, pelo menos. Deviam fingir que pelo menos o nosso país era maior. Mas, sobretudo, quero dizer que as contas francesas são piores do que nós imaginamos. Isto é que é a parte mais importante. Independentemente das regras e das imposições da União Europeia, o que importa é que nós temos dois orçamentos sempre. O Orçamento de Estado e o Orçamento de todos nós. Certo. O Orçamento de Estado é aquele que os políticos dizem que nós temos. O Orçamento de todos nós é aquele que nós acabamos a pagar todos os meses. Ok. Os impostos. E achas que esse é o ponto importante Esse é que é o ponto importante, que é os orçamentos devem ou não devem ter regras, Certo. não é? E nós devemos contabilizar todas as várias rúbricas que existem, porque senão acabamos todos a pagar buracos na Caixa de Depósitos, empresas públicas, aquelas coisas que a Joana Amaral Dias gosta imenso que o Estado se tenha. Não é? Joana, tens que responder. Eu gosto que o Estado tenha saúde e educação para todos. E hospitais Mas vamos privados lá que são ver, aquilo que públicos. acontece aqui nesta confissão do presidente francês é que afinal há filhos e enteados na Europa. Há uns que têm sanções e há outros que têm sultões. Portanto, para uns tem que ser o déficit de 3%, aconteça o que acontecer, porque senão, pumba, chicote, sanções, castigo, os mercados disparam, os portugueses são todos uns preguiçosos, enfim. E na França, mente à descarada, acordos secretos, debaixo da mesa, que depois se confessa à cara podre, à patrão, sim, havia aqui um acordo secreto, mas não tem mal nenhum. As contas, de facto, francesas foram sempre aldrabadas, como de certa forma Hollande também diz que a França não era o único, mas Hollande diz mais, como tu mencionaste aí, de raspão, diz que sim, aldrabou as contas e que isso é normal, porque a França é um grande país e os outros, os povos do Sul, são basicamente os escravos da Europa e têm mais é que obedecer a todas as regras e mais algumas. Ou seja, eu espero que agora, por falar em primeiros-ministros, que agora, daqui a uma ou 2 semanas, quando vier cá o Moscovici, o comissário, vê se a gente se anda a portar bem e tal. Por acaso, o senhor é francês, é franciu, que lhe digam até que lá na França como é que é. Nós aqui temos que nos portar bem, vocês lá podem fazer tudo, inclusivamente rave parties no Ministério das Finanças às 4 da manhã. Não dá, Rodrigo. O ponto não é aquele que tu disseste. Espera aí, que eu tenho que responder. O ponto é a aldrabice. Então, o problema é a França aldrabar as contas ou é os portugueses não aldrabarem ainda mais as contas? Sabes qual é que eu não percebo muito bem qual é o teu ponto. Nós não seremos tão mentirosos como os franceses ou os mentirosos eu vou dizer qual é o problema. O problema é que para uns há castigos. Espera aí, que o A Rodrigo pergunta é tem só muito que fazer. objetiva. Eu vou-te responder. O problema é os franceses mentirem ou o problema é os portugueses não mentirem? Devíamos ser mais mentirosos com as nossas contas ou não? Não devia haver. Era a regra estúpida dos 3%. Deixa-me explicar uma coisa muito rápida. A regra do 3% foi inventada pelo senhor que se chama Guy Abay, que fez parte dos governos franceses, e que ele próprio diz, num livro que ele publicou recentemente também, em jeito de confissão, tal como o Hollande, que diz, nós tínhamos que inventar uma regra, pediram, já eram 4 da manhã, nós estávamos fechados num gabinete, uma regra que vendesse bem para a opinião pública, e nós inventámos o 3%. Porquê? Porque 3 é aquele número da Santíssima Trindade. O Rodrigo acabou de dizer, e o povo pá, e nós queremos saber porquê. Então vamos nós sermos mentirosos com os franceses. Espera aí, Joana, temos só que dar a nós sermos palavra ao mentirosos Rodrigo com os franceses ou os orçamentos devem ter ou não regras? É uma pergunta simples. Devem ter regras ou não? que possam Regras adaptar. ou não? Deixa-me dar-te E essas regras são o quê? 3%, 5%? Qual é o endividamento que é Deixa-me permitido ao dar-te Estado? um Quanto exemplo, dinheiro é que o Estado sim. pode pedir todos os anos emprestado a outros Estados ou Deixa-me dar um aos exemplo, bancos? porque esta regra do... Não é um exemplo, é a pergunta. Responder. Responda Mas eu a pergunta. vou responder. Estou a ver que tu não vens aqui debater nem
inopináveis aqui a fazer perguntas. Exatamente. O que é realmente o sintoma mais clássico que não tem nada a dizer. Fora isso, eu diria que é exatamente deixa-me dar um contrário. exemplo, Espera aí, Joana, vamos só claro. fazer uma pausa só para Vamos. dizer que vamos ver então como está a votação online. Neste momento, a Joana Amaral Dias está à frente com 65% dos votos. É isto? Bonito, Acho bonito. que sim. Vais Cá para está. cima. A Joana está com Opa. 63%. Rodrigo, temos que passar a palavra ao Rodrigo. Então porque, eu. Rodrigo, Vamos lá. a Porquê? pergunta Porque era eu estou a ganhar. Porque eu estou a Rodrigo ganhar. tem que A falar. pergunta era muito Tem que falar. objetiva. Joana, os orçamentos. Ele quase não falou. Ele Os quase não orçamentos, falou. os orçamentos podem Não foi ou de medo. devem ter limites ou não? Devem ter limites. Então, e qual é o Mas limite? deixa-me dizer. E qual é o limite? Deixa-me Segunda dizer. pergunta. E qual é o limite? Eu não Vou interessa. responder. E qual é o Tu limite? não tens nada a 3, dizer, só 5, tens 7, perguntas 10, a 15 fazer. perguntas. Joana, temos que- Com certeza. Quando o Temos que limite, deixar o Rodrigo falar. Vamos lá. nos anos, em Portugal, nos anos em que o limite de Um 3%... limite com a Maria Luísa Albuquerque depois Espera, defende. deixa eu falar. Então, queres fazer perguntas e não queres ouvir as respostas? Em que é Não, que não fica? pergunta de si, Não tens não. nada a dizer. Eu tenho Faz só muita perguntas pergunta. e não Fazemos ouves as assim. 3, 5 ou respostas. 7%. Meus amigos, vamos aqui ver uma assim coisa. mesmo. Se nós fossem todos assim, então vá! Vamos dizer aqui uma coisa. Joana, vais só responder em 10 segundos à pergunta do Vou Rodrigo e responder. depois damos a palavra ao Rodrigo Vamos para o Rodrigo responder. terminar o seu Nos anos em raciocínio, que está Portugal bem? cumpriu o déficit de 3%, num estudo com dados do INE de Rodrigo está a 1970 e 2004, em todos os anos que cumpriu o número de 3%, Portugal não conseguiu crescer. Antes, pelo contrário, ou tive um crescimento anémico, anorético, completamente digno de Termina só a tua reprovação, ideia, Joana. ou não teve o mesmo crescimento. Nos anos em que conseguiu passar, ultrapassou esse déficit de 3%, como acontece, aliás, com a França, como o Sr. Hollande confessou, realmente conseguiu crescer. Portanto, o déficit, não pode haver uma obsessão pelo déficit. O déficit não pode ser o alfa e o ômega da economia. Não, muito bem. Crescimento, Não estou nada obcecado pelo emprego, déficit. consumo, boas pensões, qualidade de Claro. vida, Eu não- etc. eu não Boa falei de educação, déficit. É boa verdade. saúde. Joana, vamos só Isso então ouvir tem agora que o Rodrigo, ser a está bem? pedra central do país. Então, vamos só ouvir o Rodrigo. Vamos só corrigir um bocadinho a semântica. Primeiro, não há déficit. Há é dívida. O dinheiro. Claro, o déficit Estado, é uma Peraí, medida Joana, vamos só ouvir o administrativa. Rodrigo Portanto, agora. cada Agora vez vamos que só nós ouvir o falamos Rodrigo. em podemos endividar o Estado em 3, 5, 7%, isso quer dizer que o Estado começa a utilizar um cartão Visa que alguém vai pagar. E esse alguém somos nós. Somos todos nós. O Estado não gera receitas per si. O Estado vive dos nossos impostos. Portanto, cada vez que tu falas em 3, 5, 7, o Estado vier a endividar-se em 10, 15%, Não. isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde tu vais ter que pagar essa dívida. E inacreditável, podes sempre ficar a dever, podes dar um calote e fugir para outro país. Mas como é o Estado, não dá para fazer isso. Mas, Rodrigo, deixa-me só perguntar-te, e voltando ao tema do nosso debate, que é, então, tu achas que isto devia ter alguma responsabilização? Isto é ou não é muito injusto para os países que tiveram que fazer... É monumentalmente injusto sacrifícios para todos os países. É fundamentalmente a prova da incompetência da Comissão Europeia. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Percebo que a União Europeia Deixa-me quer só dizer que dar... estás a recuperar, estás com 42%. Isso é bom, isso é bom. Estás em Continuar a greve. falar, então vou tentar ainda alongar. É a prova da irresponsabilidade completa da Comissão Europeia. É também a prova da incapacidade que Portugal tem de negociar com os europeus boas condições para si. Mas isso não significa que os orçamentos O passem... Passos Coelho andou sempre de joelhos mas frente à senhora mas isso Merkel. não quer dizer... A Isso não direção quer do dizer, inferno, isso não é? não quer dizer que o país possa endividar a Visão do maluca. inferno. Mas é verdade. E é uma tristeza. Há quem diga que a Troika é péssima, horrível. Horrível, porque vem impor regras, etc. A Troika, aquilo que vem cá dizer é que, meus senhores, vocês têm que gastar o dinheiro de maneira ajeitadinha, Posso- com regras. Peraí, Ou seja, eu- nós não podemos permanentemente viver de dívida que mais cedo ou mais tarde os nossos filhos vão ter que pagar. Não dá. E é uma pena que seja um belga, um francês ou um alemão que explique esta coisa tão Não, mas óbvia então a qualquer Deixa-me só ministro dizer das assim, É muito estamos engraçado. ao último minuto deste debate, Os 30 segundos para a Joana, 30 para segundos o Rodrigo. para o A coisa Rodrigo. é Vamos muito lá. simples. Os franceses podem se endividar Não, até à de medula, todo, de todo. até ao tutano do osso, não há problema nenhum. problema- é um porque problema dos alguém franceses, vai é um problema pagar a do país. conta A educação dos está franceses, muito a Europa, muito etc. problema dos franceses. E ao Fazem mesmo problema tempo dos vais franceses. implicando e Não é, vais Joana. deixando no ar que a dívida portuguesa tem que ser paga pelos portugueses e por todos os europeus. Não, Rodrigo, é eu vou-te pelos dizer. portugueses. O problema dos franceses é dos Eu vou-te franceses. dizer, sabes quanto é 10 que segundos, Portugal Joana. ganhou com a entrada da Europa, na entrada na Europa, 0,4% do PIB? Está no fim Zero. da cauda, no Zero. fim. A Ok. Alemanha, Só para terminar? que nunca respeitou os limites Só para do terminar, déficit, temos neste de chamar caso o para Rodrigo. cima, Está com superávit. ganhou 2,4% do Ok. PIB, Rodrigo, está no agora topo tem que- da tabela. 30 segundos Nós do Rodrigo, perdemos, vamos terminar. temos vindo Não sempre faz, a perder não com faz este sentido, caminho. não faz sentido. Rodrigo, Nós para terminar, passarmos vamos lá. permanentemente a Peraí, queixar, que era um Peraí, dos queixarmos finais. uns dos outros, dos franceses, dos belgas e dos alemães, quando nós nem da nossa casa conseguimos tratar. E é uma vergonha. nossa casa está é isolada uma com as vergonha. outras. Estamos Só a para o necessário Rodrigo terminar. um Está comissário implicada. europeu para explicar aquilo que qualquer um dos 10 milhões de portugueses tinha a obrigação de saber. Não Que é? podemos gastar mais do que aquilo que temos.
que eu tenho de uma boa corrida de touros em Olivença. Ok. Bora lá, Rodrigo. Olé! Agora lê com uma entusiasmada. Que não Lê seja com por uma causa das entusiasmada, saudades que eu Rodrigo. tenho. Frase feita todos, para todos, celebrar todos, dias todos, para o todos, reino de todos. Deus. Para ali, Rodrigo, por favor. Eu acho que acabei de dizer isto. Vamos lá. Os portugueses são uns piegas que viveram acima das suas possibilidades e que devem empobrecer ao sair da sua zona de conforto. Muito bem, gente. Senhoras e senhores, Joana Amaral Dias e Rodrigo Moita de Deus foi o nosso Deus a Dias desta semana. Mais muito. Extraordinário. Para a semana não me falta. Filomena.